Olá, tudo bem? Para quem não sabe, hoje eu quero falar para vocês que hoje é o Dia Mundial da Alfabetização e é um tema muito importante. Aí muitas vezes você vai falar, mas Leila, a alfabetização não é 14 de novembro? Então, 14 de novembro é o dia da alfabetização no Brasil, porque foi aprovado leis pelo MEC que acabou, ficando no Brasil, mas mundialmente falando, hoje é intitulado o Dia da Alfabetização Mundial. Então, eu gostaria de parabenizar todos os professores, parabenizar todos aqueles que ensinam, todos aqueles que passam o seu conhecimento para cada aluno, tanto na universidades, quanto no ensino médio e no ensino fundamental. Enfim, falar de ensino fundamental me lembra de muitas coisas, gente, porque assim, na minha vida, tudo começou no ensino fundamental. Quando a escola que eu estudei, tudo isso me marcou muito, 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 porque assim, meus professores vão lembrar, que na época que me acompanhou, que até hoje eu tenho super amizade e tudo mais, então eu sempre fui uma aluna muito marcante. Marcante no sentido assim, eu era muito arteira, mas tudo tem um motivo, digamos assim. Eu estudei na escola dos Vazes, sei que todos vocês conhecem, e quando eu entrei na escola, eu passei por bastante dificuldades, assim, sabe? Dificuldade de socialização, tinha dificuldade de fazer amizades mesmo. E por conta disso, eu acabei me apegando muito aos meus professores. Não sei o que acontecia. Não sei se os alunos... tipo assim, eu tinha colegas, na verdade, talvez não me aceitassem muito bem. Porque eu sempre fui muito líder, pra não dizer assim, uma pessoa que sempre tomou a frente de tudo e tal. Então, eu era desde criança muito líder. Então, imagina, chegar uma menina nova na escola, eu era muito diferente, porque assim, na minha escola sempre tinha meninas tudo muito parecida, e aparecia eu lá, toda meio que mandona, assim, digamos assim, e eu tive que enfrentar muitas coisas difíceis na minha vida, porque assim, eu não tinha muito amigos, por conta de... A gente sabe que na escola sempre rolou muito bullying, preconceito e tal. E eu sofri isso quando criança, eu sofri na pele. E por conta disso eu sempre me impus, porque eu sabia que as pessoas não vinham muito pro meu lado, às vezes por preconceito, cor de pele e tal, eu era novinha na escola, então eu acabei me apegando muito aos meus professores. Mas aí eu estudava lá na Escola dos Vazes, eu me lembro que eu sempre estudei sozinha. Porque assim, minha mãe tem 5 filhos, e eu sou a quinta dos filhos, sou a mais nova. Então, toda vez que meus irmãos entravam na escola, eu ainda não tinha entrado, óbvio, porque eu era ainda muito criança. Quando eu comecei a ir à escola, eles já estavam em um outro período, porque eles eram mais velhos e tudo mais. E por conta disso, eu sempre fiquei sozinha. Então, eu tinha que aprender a me defender. E eu era muito líder nesse sentido, porque eu precisava me defender, eu precisava me virar sozinha. Então, eu sempre me virei sozinha desde criança. E tudo bem, o tempo se passou, eu conheci muitas pessoas que eu me apeguei bastante, que até hoje tenho muito contato. E aí eu mudei de escola, depois disso eu estudei na Escola Estadual João Lopes. Quando eu tive que mudar para a escola, eu já tinha me adaptado aos meus colegas, de classe, escolas, todas as cantineiras, que eu era apaixonadíssima, tudo de bom lá nos Vazes, adorava, gente. Aí eu mudei para o João Lopes, então foi aquela mudança drástica na minha vida, Imagina, novos professores, de um professor, que a gente tem aquela referência e tudo mais, você mudar para... não lembro quanto, 9, se eu não me engano, professores, e eu me sentia perdidinha, porque aí começou tudo de novo na minha vida, eu ter que impor a minha opinião, eu ter que mostrar quem eu era, pra não ser julgada, aparentemente, porque eu tinha meu cabelo crespo, porque eu era uma criança negra, porque eu vim de um bairro
uma comunidade muito carente, então eu tinha que estar provando o tempo todo que eu era boa em alguma coisa. Então eu sempre fui essa pessoa muito líder, assim, por conta disso, porque eu tinha que estar provando o tempo todo o meu valor, digamos assim. Enfim, aí eu, né, minha história de vida, né, na educação começou a partir dali, e eu vendo tudo isso que já aconteceu comigo, que outra hora eu vou contar melhor pra vocês, mas enfim, eu tive o apoio dos meus professores. Eu agradeço muito aos meus professores que me ensinaram desde o ensino fundamental, né? Professora Valdirene, né? Que até hoje atua na área, a Isilda, a Ana Lúcia. São professoras marcantes, assim, que marcou no meu ensino fundamental, que eu agradeço muito a vida delas, sabe? Agradeço a Deus pela vida, saúde delas, né? E pela paciência. Gente, ser um educador não é fácil. Então, hoje, no dia da alfabetização, eu quero enaltecer esses profissionais maravilhosos que Deus coloca nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus colocou na vida dos seus filhos também, e irmãos e tudo mais. E às vezes a gente passa despercebido quanto é importante a alfabetização, né? A alfabetização é tão importante. Imagina o número de pessoas analfabetas que existe no mundo inteiro. Então, essa conscientização do dia da alfabetização é para mostrar pra gente que existe possibilidades, existe necessidades de todo mundo ser alfabetizado. E tá longe da nossa realidade, porque assim, existe muita gente que não é alfabetizada. E quando as pessoas não é alfabetizada, é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque a pessoa não sabe ler, não sabe escrever. É só isso, Leila? Não. O grande problema não é só isso. Quando a pessoa não tem alfabetização, ela, muitas das vezes, outras pessoas falam as coisas pra ela e ela simplesmente, não, você tem razão. Ela nem pesquisa, ela não tem esse conhecimento, porque não chegou até ela não tem essa cultura de pesquisar, correr atrás para saber a verdade. Então ela acaba recebendo tudo o que os outros falam como verdade. Então o importante da alfabetização, o importante de gerar pessoas com conhecimento é porque essas pessoas vão aprender a interpretar tudo aquilo que vem para ela, vai saber interpretar um texto, vai saber interpretar os seus direitos, né? Porque é muito importante nós conhecermos os nossos direitos, até onde eu posso ir, que direitos que eu tenho. Temos deveres? Tem, mas direitos tem muito mais. Assim, pra aprender, sabe? Porque os nossos deveres a gente aprende desde criança. Os nossos pais focam nisso, nossos pais ensinam isso. Porém, os nossos direitos, nós vamos adquirir isso na escola. Aprender o que eu devo fazer, mas também aprender os direitos que eu tenho. Então, sendo alfabetizada, as pessoas vão ser menos enganadas, porque ela vai conhecer o seu próprio direito. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por mais esse Dia Mundial da Alfabetização e todos os nossos heróis, porque professores é herói.